divina. O texto base é Provérbios 21. Eu estarei decorrendo em alguns versículos. Justiça, qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. O reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Injustiça, ausência de justiça, violação dos direitos de outrem. Em Provérbios 21, aprendemos sobre o Deus justo e nos ensina como buscar essa justiça verdadeira. Crer na justiça verdadeira que vem de Deus faz uma grande diferença em nossas vidas, porque conseguimos confiar que o Senhor vê tudo e pode corrigir o que está errado, mas não podemos esquecer que somos pecadores e por isso também falhamos, sendo por isso alvo da mesma justiça de Deus. A justiça vem do coração. Em Provérbios do 1 ao 6 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. O coração é onde nasce a justiça, pois representa a essência do nosso ser. Por isso é importante alimentar o coração de verdade, que é a base para a justiça. O texto afirma que até o coração do rei é conhecido por Deus, e que o Senhor sonda os corações, se há honestidade ou não. Você tem praticado a honestidade, a verdade? Quantos aqui já passaram por algum tipo de injustiça? Eu acredito que todos, né? Seja na família, seja no trabalho. E é uma situação assim muito... deixa a gente muito triste, né? Porque às vezes a gente se dedica tanto atrás de um reconhecimento, uma promoção no trabalho, ou você quer ser visto de uma forma diferente, e a resposta que você tem é totalmente o contrário. E aí bate aquele sentimento de frustração, né? Você foi injustiçado, e às vezes você até questiona a Deus por que disso, mas na vida passamos por um processo, né? E temos que estar firmados em Cristo, que é a nossa verdadeira justiça. Só quem já foi injustiçado sabe o quanto dói. Às vezes Deus permite isso conosco para nos dar lições e aprendermos a ser justos com as pessoas. Dessa forma, às vezes dolorosa, a justiça entra e fica em nosso coração para sempre. E tudo que sentimos, falamos ou fazemos tem um senso de justiça que vem de Deus em nosso coração. Ou seja, busque a justiça de Deus. A justiça começa nos desejos. Versos 7 ao 14. A violência dos perversos arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão.
Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o reconhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. O desejo surge no coração, e se for alimentado, ele se fortalece, consumando em palavras e ações. Uma pessoa violenta sente o mal dentro de si, e por isso reage dessa forma. A culpa é um sentimento oposto ao desejo, levando a pessoa a um estado de inércia, sem saber o que fazer. Então, uma pessoa violenta, ela sente o mal dentro de si, e às vezes ela quer descontar a raiva em outra pessoa, né? Às vezes a gente que tem filho, né, a gente está estressado, aí o menino vem de lá com uma conversa nada a ver, a gente acaba descontando a raiva, né, com palavras mais duras e tal, ou às vezes por uma simples bobagem a gente acaba até batendo, né, e depois vem o arrependimento ali, mas se a gente alimentar esse tipo de desejo, a gente traz para si consequências drásticas, né? Sabemos que muitas coisas do passado podem refletir no nosso presente e até no nosso futuro, né? Quem foi abusado, quem sofreu maus tratos, tudo isso tem uma raiz lá, né? Então, se você não for liberto, isso pode trazer várias consequências. Aqui fala do sentimento de culpa, né? Às vezes, como já pessoas conhecidas nossas, teve um acidente, mas acabou vindo a óbito uma pessoa da família no acidente, e aí aquela pessoa ficou com sentimento de culpa, porque ela estava na direção do veículo, e aí ela fica se culpando, porque foi ela que estava ali, que se ela não tivesse conduzindo o veículo, a pessoa poderia estar viva, e várias outras coisas, né? Então, essa justiça que começa nos desejos, se você não tiver alicerçado na palavra, não tiver essa base forte, você mesmo se pune e fica doente, com depressão, você fica com crise de ansiedade, né? Que a depressão é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso do futuro. Então, que possamos viver o presente, tá? Alicerçado nessa base, né, que é a palavra do Senhor. Quem deseja coisas ruins para os outros acaba colhendo o fruto da sua própria injustiça. Então, se você deseja mal para alguém, estamos vivendo um momento de transição no nosso país, né? Às vezes o sentimento é esse mesmo, né? A injustiça é tão grande que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E às vezes a gente até se vê desejando mal, né? A gente vê ali e fala assim, nossa, tomara que tenha a intervenção militar, que essas pessoas venham ser punidas, que vá todo mundo para a cadeia. E se eu pudesse estar lá para poder compartilhar desse momento, mas é o sentimento de vingança, na verdade, né? Então, que a gente deixe na mão de Deus, que Ele possa conduzir da melhor forma e, como eu falei, se a gente deseja coisas ruins, a gente acaba atraindo para a gente mesmo, né? E isso não é bom. O importante é a correção de quem comete a injustiça e a necessidade de se recompensar quem foi injustiçado. Então, como eu falei, esses camaradas que estão lá no STF, principalmente o Alexandre de Moraes, quem vai sofrer com isso é ele mesmo. Ele acha que ele vai passar impune? Ele não vai, porque Deus está vendo tudo. O povo está sofrendo por causa de algumas decisões, né? A gente vê que os políticos, eles
estão quietos, omissos, alguns pensando na transição, em pegar uma pontinha do governo que está vindo, outros realmente ficaram neutros. Então, essa necessidade de se recompensar quem foi injustiçado, volta a falar, Deus está vendo tudo, Ele vai nos dar a recompensa, né? Então, tipo assim, os momentos ruins, a gente não quer passar, a gente só quer viver os momentos bons, mas é fase do processo, essa parte de momentos ruins, da dificuldade, porque senão tudo seria fácil, né, nas nossas vidas, se a gente não tivesse um momento da dificuldade, que é na dificuldade que a gente mais cresce, né? Então, quando nós somos injustiçados, a gente não tem aquela propulsão, né, como diz o ditado, que até tropeçando a gente vai para frente. Então, é você pegar o que você passou nesse ato de injustiça e o que foi que eu aprendi com isso? Em que eu posso melhorar? Se realmente foi só culpa da outra pessoa, tipo assim, você pode chegar até ela e instruir, falar, ó, você não foi justo comigo, aquela palavra que você me falou não era bem por aí, olha, aquilo que você fez não era para ter sido feito dessa maneira. Mas a gente não, a gente tem como, a gente vive, né, a gente vai, a carne fala mais alto, então a gente acaba querendo falar, não, eu vou dar o troco, você quer chegar lá só para mostrar para a pessoa que é o sentimento de vingança, né? Tipo assim, não, numa forma assim, a vingança boa, né? Vamos dizer, né? Tipo assim, não, eu quero chegar lá, eu quero vencer na vida para mostrar para ele que eu sou capaz e tal, sendo que a propulsão seria, não, eu preciso chegar lá, não porque para mostrar para ele, ali foi apenas um impulso, mas o alvo tem que ser chegar lá. Sentimento de vingança não leva a lugar nenhum. Mesmo que o mundo seja injusto, sabemos que o Senhor sempre será o Deus justo. Então precisamos pedir ao Senhor que coloque o desejo de justiça em nosso coração, para assim conduzir o que fazemos. Deseje a justiça que vem de Deus. Então, de forma nenhuma fazer justiça com as próprias mãos. A justiça pratica ações. Praticar justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. Esse verso 21 aqui, o que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Então, estamos no caminho certo, né? Estamos seguindo a verdadeira justiça que vem do Senhor. Então, acharemos ali vida e acharemos ali honra. Não adianta a gente querer ser honrado pelos homens, porque a gente vai se frustrar. A gente pode até ter algum título ou promoção, algo do tipo, mas a verdadeira justiça que vem do Senhor, essa honra, ela é eterna, que é a vida eterna, né? Que é o que nós devemos realmente almejar, que é a vida eterna. Estamos aqui de passagem, queremos viver o melhor dessa terra, mas a nossa função aqui é levar a palavra do Senhor, é trazer essa justiça para a vida das pessoas,
mostrar para elas que uma vida sem Deus é uma vida ruim, é uma vida vazia, é uma vida injusta. Então, teremos aflições, sim, mas devemos ter bom ânimo. A consequência dos desejos são as atitudes. Quando a justiça é aplicada, aqueles que não gostam ficam espantados, mas quem deseja ser justo sente alegria, e quem é injusto fica espantado. Nossas ações precisam ser pautadas pela justiça, como um trilho, um destino. Mesmo que por acidente deslizamos, devemos voltar ao caminho novamente. Busque ações de justiça. Como no mundo teremos aflições, mesmo que se deslizarmos, desviarmos o foco em algum momento, nós temos um alvo que é Cristo. Então Ele não nos deixa desviar da fé. Por mais que a gente pise lá no mundo, que a gente tenha mudado o foco, mas aquela chama, ela continua nos corações, e ela, por mais que pareça apagada, mas Deus é por nós. Então Ele nos guia, na vida nós precisamos fincar postes que nos guiem, para que não desviemos. Então, mesmo se nós mudarmos o caminho, mas se temos esse poste fincado lá na frente, como alvo, a gente tem a certeza que Deus é por nós, que Deus está olhando, e Ele está cuidando. Então, como eu falo, a nossa carne pede para que desviemos, mas o Espírito forte prevalece, e o alvo que é Cristo nos orienta a continuarmos nesse caminho. A justiça expressa palavras. O que guarda a boca e a língua, guarda a alma das suas angústias. Quanto ao soberbo e presumido zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular fará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Essa é uma mensagem para aqueles que gostam um pouquinho de conversa, né? Então, é o chamado fofoqueiro. E esses são essas pessoas que gostam, né, do mimimi, da conversa, de estar falando aquilo que não deve, no momento errado, na hora errada. Se você freia sua boca, você se livra de muitas angústias. Compartilhar uma história que aconteceu comigo, a questão da injustiça, né? Eu fui morar em Feira de Santana com os meus tios, e eu frequentava uma igreja, a igreja quadrangular, e aí lá eu conheci um casal, né? O rapaz era primo da minha tia. E aí ele namorava com a menina muito bonita, só que era bem mais nova que ele, né? Tipo assim, ele tinha uns 25 e ela tinha 15. E aí, só que essas meninas muito pra frente, assim, né? Toda espivitada e tal. E aí, um episódio, eu tava chegando na igreja e tal, e aí já comecei a me enturmar com o pessoal, aí já entrei na diretoria dos jovens, foi um negócio muito rápido, assim.
Então eu tinha muito contato com várias pessoas. E essa menina começou a se engraçar comigo. Só que eu, assim, constrangido, porque ela namorava com um rapaz que era meu amigo, né? E parente da minha tia. Então, aí um dia eu cheguei nele e falei, ó, é o seguinte, é uma situação delicada de falar e tal, mas você tá namorando com a menina, você pensa futuro e tal, então, mas ela tá dando em cima de mim, cara. Então, pega a visão. E aí saí, deixei o alerta pra ele. Rapaz, ele foi tirar satisfação com essa menina. Aí chegou lá, a menina, mentira de Lucas, ele que estava dando em cima de mim, ele que estava me queixando e tal. E aí a situação se reverteu. Aí ele veio me tirar a satisfação. Que história é essa que você está inventando coisa e tal para separar da menina? Então eu me senti muito injustiçado. Aquilo marcou minha vida. Porque eu fiquei muito, assim, eu me senti injustiçado, porque eu estava alertando um camarada que a namorada dele estava flertando comigo, e ela reverteu a situação e eu saí como o mal da história. E depois desse episódio eu falei, eu posso ver o que for, eu não me envolvo, não. Alguém vem me falar coisa, eu falo assim, não, prefiro não comentar, prefiro não saber, porque eu morro de medo de falar, foi Lucas que me falou e tal, e sair como fofoqueiro da história. Então, como o versículo fala aqui, que quando a gente guarda a boca e a língua, a gente guarda a nossa alma das angústias. Então, pensa aí, que como um negócio que aparentemente bobo, marcou, né? Marcou minha vida e muitas outras coisas, né? Tipo, a gente acaba padecendo por falar demais e tal. Então, eu sou do perfil, assim, que eu sou um excelente ouvinte hoje. Eu paro ali, eu ouço, pode desabafar, pode ficar tranquilo que aqui a boca é um túmulo mesmo. Se eu tiver que dar minha opinião, eu dou. Agora, chegar e pegar dali e levar, eu livrar-me, Senhor, disso que eu não... Marcou realmente. As nossas palavras expressam o que somos. Como Jesus disse, que a boca fala o que o coração está cheio. Por isso, precisamos guardar a nossa boca dos sentimentos, desejos e intenções. A verdade deve ser o valor principal em todas as palavras, o que inevitavelmente refletirá em nossas ações. A mentira é a pior forma de expressar injustiça. Quando falamos o que é errado, reproduzimos injustiças. Um exemplo disso é as fake news, né? Que tem propagado milhares de mentiras, e às vezes a gente se vê compartilhando as fake news. A gente não vai na fonte, né? Que antes de compartilhar, a gente tem que ver que se a fonte é realmente segura. E a gente acaba promovendo, de uma certa forma, a injustiça com essa propaganda, as fake news. Então, o atual presidente sofreu muito, né? Por causa das fake news, e o pessoal da esquerda propagou mesmo, assim, foi a fábrica das fake news para poder prejudicar nas eleições, e de uma certa forma ele teve êxito, porque a desinformação leva as pessoas ao engano, né? Então tenha muito cuidado na hora de compartilhar alguma mensagem, algum link, algo do tipo, né? É que nem quando recebe o link com vírus, né? Você vai compartilhando, atacadão, promoção, compre R$ 1, ganhe 1.000, e aí clique no link, aí clicou no link e já foi, aí entrou vírus no computador. Pois é, então aí vou ter que compartilhar para poder conseguir o número da sorte, tal, e aí o desavisado vai lá e clica e acaba se dando mal. Então, a mentira é a pior forma de expressar a injustiça. Não propague a mentira. Vá sempre em busca da verdade, porque
você tem sempre que falar o que é justo, porque se for por si mesmo, todos os pecadores são, perdão, ninguém é justo por si mesmo, porque somos todos pecadores, mas somos justificados por Jesus, que é justo e nos transforma com seu poder. O capítulo 21 de Provérbios nos ensina sobre a verdadeira justiça que vem de Deus e nos ensina o que é certo, começando em nosso coração, nos desejos, nas ações e nas palavras pautadas pelo que é justo. O verso 21 fala assim, repetindo: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Onde está essa vida? Onde está essa justiça? Onde está essa honra? Está no Senhor. Que possamos aprender com a justiça de Deus, que Deus possa ser o centro das nossas vidas. Se, como a Bíblia fala, que no mundo teremos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Essa foi uma breve reflexão. Ela falou muito comigo. Às vezes